Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela companhia e mais uma videoaula. E como podem observar, o tema de hoje será a crise mundial de 1929. Nesta aula, vamos analisar os antecedentes, as causas e as consequências da crise, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Acompanhe comigo na próxima tela. Temos como antecedentes vários pontos, porém, começamos com o fato dos Estados Unidos ter saído da Primeira Guerra Mundial como uma grande potência econômica, e o que possibilitou esse fato foi justamente o período de neutralidade entre os anos de 1914 até 1917. Após o término do conflito, os Estados Unidos se tornou responsável por 40% da produção internacional do mundo. Isso contribuiu para os Estados Unidos se tornar responsável por um alto volume de exportação para a Europa. Isso porque alguns países estavam incapacitados de produzi-los, pois a Primeira Guerra Mundial havia devastado suas indústrias. À medida em que as indústrias se desenvolviam nos centros urbanos dos Estados Unidos, também se desenvolvia uma tecnologia capaz de produzir produtos agrícolas, o que modificou a vida na zona rural, pois muitos trabalhadores perderam seus empregos, camponeses perderam suas terras e foram forçados a se mudarem para as grandes cidades industrializadas. Os grandes desenvolvimentos industrial dos Estados Unidos possibilitou também um aumento na concentração de renda na mão de poucas pessoas. Por volta da década de 1920, 1% da população americana era detentora de 45% da riqueza nacional. Isso contribuirá para a exploração dos operários que trabalhavam nas fábricas, recebiam pouco, trabalhavam muito, viviam em péssimas condições de vida e muitos se encontravam às margens da pobreza e da miséria. Além dessa situação, nos Estados Unidos também não existiam leis trabalhistas, pois a economia americana era regida pelo liberalismo, ou seja, o governo não interferia na economia e nem fiscalizava as relações de trabalho entre empregador e trabalhador. Graças ao desenvolvimento da indústria e o aumento da oferta de emprego, o crescimento da capacidade de consumo das famílias americanas possibilitou altos investimentos, ou seja, compra e venda de ações na bolsa de valores. A grande procura por ações levou à especulação financeira, onde algumas empresas e investidores obtinham altos lucros em um curto espaço de tempo. Tal prática levaria ao que nós conhecemos como a Quinta-feira Negra. Entre as causas, apontamos como destaque uma forma de facilitar esse entendimento e destacamos aqui 3 fatores. A primeira delas é a superprodução. As indústrias continuaram produzindo e aumentando seus estoques, porém, os salários dos trabalhadores não aumentavam na mesma proporção. Segundo, a recuperação da Europa. Graças aos empréstimos financeiros fornecidos pelos Estados Unidos, os países europeus conseguiram se recuperar e se reconstruir e deixaram de exportar produtos ora produzidos pelos Estados Unidos. Terceiro, o aumento da concentração de renda e da pobreza tornou o mercado interno dos Estados Unidos insuficiente para o consumo de produtos considerados como artigos de luxo. Exemplos como TVs, rádios, carros, geladeiras, entre outros. Esses 3 fatores, destacados como causas, podem ser compreendidos de uma maneira mais fácil quando analisamos do seguinte ponto de vista. A produção de excedentes, pois não havia consumidores para essas mercadorias. Prejuízo. Algumas empresas acabaram fechando as suas portas, pois não havia consumidores para os seus produtos. Algumas empresas que sobreviviam e que restaram optaram pela demissão em massa, tentando diminuir os gastos e evitar falências. A diminuição do consumo pelo aumento da pobreza levou ao fechamento de fábricas e às demissões em massa.
A redução dos lucros das empresas devido ao aumento da pobreza contribuiu não só para diminuir o investimento também nas produções dessas empresas. Todos esses destaques levaram os Estados Unidos ao Grande Crash, também conhecido como a Quinta-feira Negra. No dia 23, ou na noite do dia 23 de outubro de 1929, muitos investidores, empresários, bancários dormiram ricos e acordaram pobres na manhã do dia 24 de outubro de 1929. Muitas empresas faliram, levando à quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muitas ações foram desvalorizadas, pois não havia compradores para elas. Todos esses pontos observados anteriormente podem ser analisados ou tratados como sinais de alerta que ora foram negligenciados pelo governo americano, graças à política econômica do liberalismo. E destacamos aqui alguns deles. Primeiro, a superprodução e a falta de consumidores. Analisemos aqui de uma maneira rápida e simples. A economia americana, mesmo em crescimento, possuía uma base social frágil. Essa mesma sociedade trabalhava muito e recebia poucos salários. Havia uma grande desigualdade social. Nessa mesma sociedade havia também uma grande concentração de renda nacional. À medida em que os anos passavam, na década de 20 e 30, a Europa se reconstrói e começa a disputar o mercado consumidor com produtos americanos. Assim, as indústrias americanas entram em colapso e promove o que nós destacamos como a crise de superprodução, pois não havia consumidores. E para dificultar ainda, e para complicar ainda mais, agricultores que haviam investido na Bolsa de Valores começam a perder as suas terras. E isso acarreta a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Temos também como destaques da consequência, um grande cenário estava tão grave que podemos apontar como consequências da crise o desemprego. Só nos Estados Unidos, 14 milhões de desempregados, falência de empresas, por volta de 30 mil empresas e 4 mil bancos só nos Estados Unidos, o liberalismo sendo visto pela burguesia como frágil e incapaz de tirar os Estados Unidos dessa crise. Na Europa, o socialismo passava a ser visto como saída para a crise. A própria burguesia começa a apoiar governos autoritários, como governos da Itália e da Alemanha, só para barrar o avanço do comunismo na Europa. No Brasil, acaba a chamada política do café com leite. E podemos destacar também, entre as consequências, que um único país que não foi abalado pela crise foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que havia aderido ao socialismo como modelo econômico. Resumimos, então, as consequências da crise no cenário mundial. Primeiro, demissões, queda nas vendas, empresas diminuem sua produção, mais trabalhadores demitidos, quase ou uma maior queda no consumo e uma queda ainda maior nas vendas dessas empresas. Para amenizar a crise na sociedade, o governo americano passou a distribuir alimento à população. Porém, só nos Estados Unidos faltavam ou estavam desempregados 1/4 da população economicamente ativa, sem falar nos pobres e nos miseráveis. Além disso, também houve uma grande corrida aos bancos. Isso porque a população ficou com medo de que esses bancos falissem.
Isso iria diminuir a capacidade de investimento ainda mais, não só das indústrias, mas também do próprio governo. A solução para a crise só veio em 1932, com a eleição do então presidente Franklin Delano Roosevelt, quando ele adota como política econômica ideias do teórico econômico inglês Keynes, onde ele cria o neoliberalismo. Isso, ou na prática, isso tornava fundamental a intervenção do Estado na economia. Tais medidas ficaram conhecidas como New Deal, o que seria adotado somente a partir de 1933. Porém, a recuperação dos Estados Unidos só começou a partir de 1935, quando o governo passou a intervir na economia com empréstimos a pequenos e médios proprietários de terras. Passou também a comprar os excedentes e distribuir até que houvesse uma recuperação dos preços. Também criou leis trabalhistas, criou um seguro-desemprego, diminuiu a carga horária dos trabalhadores nas fábricas e passou a fiscalizar a relação entre empregador e trabalhador. Além disso, investiu em obras públicas, assim melhorando a infraestrutura do país, diminuindo o desemprego e gerando mercado consumidor para os produtos das indústrias. Com essas medidas do New Deal, a economia americana entre 1937 ou até 1937 já mostrava sinais de recuperação. E podemos apontar ainda como um grande fator para a recuperação dos Estados Unidos dessa grande crise do sistema capitalista, um fator muito importante. E esse fator pode ser observado da seguinte maneira, que contribuiu para a recuperação americana a existência de um possível novo conflito na Europa, que viria a acontecer em 1939. Nesse período, entre 1937 e 1939, ou se estendendo até 1942, quando os Estados Unidos entram de fato na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a vender armas e munições aos países europeus. Com isso, a indústria nacional, principalmente a indústria bélica, irá contribuir enormemente para essa recuperação. Muito bem, caros alunos, obrigado por assistir até o final. Espero que não tenha nenhuma dúvida, mas se tiver, deixo aqui meu e-mail de contato para que vocês possam enviar as suas perguntas. O e-mail é luiscpmarques30@gmail.com. Tchau e até a próxima aula.